Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá vendo ou ouvindo a gente, mas sejam muito bem-vindos ao GO2Go Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Alice Albuquerque, eu sou médica formada pela Universidade de Fortaleza, ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um tema que é minha angústia como residente recém-formada e que também pode ser a sua, mesmo você sendo recém-formado ou não. A gente vai falar sobre como começar o seu consultório ginecológico particular. E para isso eu trouxe duas convidadas maravilhosas, cada uma com sua experiência diferente, tem suas próprias clínicas, os seus lugares para chamar de seus, né? Então, primeiro, Mari Visa, conta pra gente como que você chegou até aqui. Bom, então, meu nome é Mariana Visa, sou ginecologista, eu me formei na Federal do Paraná e eu fiz a minha residência na Unicamp, onde eu saí especialista e faturei o marido também, né? Então, achei que foi um saldo bem positivo, foi um saldo bem positivo. E o que mais você quer saber de mim? Acho que é isso, sou mãe de um menininho, tô grávida de outro menininho, e é isso. Parabéns. Dona da Casa Irene, Dona da Casa Irene, fundadora dona da Casa proprietária. Irene. O que a maternidade não faz com a gente, né? Esqueci da minha empresa. A vida como ela é isso. O que é a Casa Irene, Mari? A Casa Irene, eu gosto de chamar de drive-thru do DIU, né? Mas é uma clínica ginecológica focada nos métodos contraceptivos de longa duração, né? Então, você faz a inserção do DIU no mesmo dia da consulta, com condições facilitadas de pagamento, parcelamento. A gente atende plano de saúde também atende privado. Estamos aqui em São Paulo, na Santa Cecília. Tudo, eu amo. Sou muito fã da Casa Irene, sigam lá no Instagram. E agora, Maria, conta pra gente como você chegou até aqui. Então, eu sou mineira de Muriaé, formei em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. Também faturei um marido lá, tá, querida? Gente, tudo, né? O combo meu também veio da faculdade. Tá vendo? Gente, a gente não tá bobeira no Eu quase plantão, não consegui, porque foi na beirada da beirada, indo embora. Mas Deu tá certo. aqui, deu certo. Graças a Deus. Eu fiz GO em BH, no IPSENG, que é os servidores de Minas Gerais, e vim pra São Paulo fazer R4 de gineco-endócrina na Unifesp, a gente tava falando agora. Uhum. Então, tô lá na escola até hoje, como preceptora, e sou fundadora, e eu costumo falar que eu sou CEO. CEO de MEI. CEO de MEI, esse é o espírito. E da Nossa Clinic, que é a minha clínica aqui em São Paulo, que é uma clínica multidisciplinar, que tem gineco, tem endócrino, tem dermato, e agora tem cardio, que é meu marido. Oh, tudo, eu amo. Então, a ideia da clínica é ser uma clínica multidisciplinar, voltada pra saúde da mulher jovem, a gente, assim, que gosta de um negocinho a mais. Sim, Então, tá bom. então, essa é a ideia. Eu adorei, vou deixar o Instagram das duas pra vocês seguirem aqui depois. Então, assim, a ideia é a gente tentar entender como que começa, pra onde é que vai. Porque, assim, eu tenho 1 ano agora que eu terminei a residência, tava com outros planos, né? Tava fazendo mestrado, focando aqui no GO2Go. E bateu aquele desespero de, que horas eu começo o meu consultório? Sempre foi uma intenção ter um consultório principalmente focado em ginecologia, atendendo um pouco de obstetrícia no começo, mas o foco meu principal é em ginecologia. Só que daí você trava, né? Tipo, pra onde eu vou? Eu tenho que ter um espaço meu? Eu alugo um espaço? Alugo de outra pessoa que já tem uma clínica? Ou eu pego um consultório desses consultórios inteligentes? Quanto que eu preciso investir nisso no começo? Qual é o momento certo? É antes de eu fazer um R+, é depois? É logo quando eu termino? É antes, quando eu tô na residência? É muita coisa, né, que passa na nossa cabeça, que eu imagino que passa na de vocês também, né? Então, podem ficar à vontade, quem quiser começar, tá? Mas pra falar um pouquinho de por onde a gente realmente começa, qual é o primeiro passo? Assim, eu acho que a gente que é médico, a gente que espera sempre perfeito. Tipo assim, eu tenho que estar tudo perfeito, tenho que ter minha logo, minha secretária, que não sei o quê. Aí eu vou começar. Assim, acho que essa é a ideia de muitos médicos. Sim. Eu preciso que tudo esteja perfeito para que eu comece, porque eu sou perfeccionista. Uhum. Só que no consultório não existe isso. Se você for esperar o momento perfeito, é igual você mãe, né, Mari? Na vida não existe isso. Não existe o momento certo. O momento certo é agora, é ontem. Hoje tá atrasado. Então, assim, é assim que eu penso. É claro que você não vai começar um consultório no R1, no R2. Não faz sentido. Assim, foque na sua residência. Mas, assim, o que eu fiz foi, terminou o R3, na semana seguinte estava com o meu consultório aberto, num coworking, né, que a gente aluga, é um pouco mais fácil para quem tá começando. Eu acho que quanto mais a gente espera, mais você fica defasado, e quanto mais você
busca o perfeito, menos você vai achar e vai ficando aquela bola de neve, que só vou fazer quando tal coisa estiver Sim. pronta e nunca vai estar pronta. Foi assim pra você também? Sim. Nossa, imperfeito é uma especialidade. Eu também, Ana. Mesmo que tem gente que fala, você também você fazer tudo. Eu falo, gente, eu faço tudo mais ou menos. Eu faço tudo meia boca, entendeu? É isso. Eu penso que começa sempre de dentro para fora, né? Então, é sempre um ajuste de mentalidade. É claro que assim que você sai da residência, é muito difícil você ter certeza absoluta do que você quer, mas um mínimo de certeza do que você não quer é preciso ter, Sim. né? Por exemplo, eu tinha certeza absoluta de que eu não queria ficar dentro da universidade. Se alguém me der 15 anos de prazo, não saio um mestrado, não saio, sou incapaz. Eu, Mariana, pra fazer meu TCC, assim, eu chorava na terapia, eu falava, não vou conseguir. Tá tudo bem, perfis e perfis. E lá na Unicamp o TCC era um negócio sério, assim, era trabalho, prontuário, não sei o quê. Sim. E eu chorava na frente daquele computador, assim, eu sou incapaz. Mas eu tenho outras habilidades. Eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar, eu gosto de grupo, eu gosto de equipe. E então eu tinha certeza absoluta de que eu não queria estar dentro da universidade. Isso não quer dizer que eu não tenha recebido boas propostas. E daí eu acho que talvez dizer por onde começar é mais difícil, mas o que não fazer, isso eu consigo dizer, assim. Se você tem certeza absoluta que você não quer uma coisa e aparece uma oportunidade, não aceita. Isso é o mais difícil. Cara, eu conheci, na faculdade, eu conheci o maior pesquisador de pré-eclâmpsia do mundo, cara de Harvard. Tipo, tinha um andar, não é Harvard fez um curso, não, ele tinha um andar inteiro de Harvard, um nefrologista que pegou a pré-eclâmpsia, fez barba, cabelo e bigode, tipo, ele descreveu a fisiopatologia, desenvolveu o tratamento, teste terapêutico, tudo. O cara arrasou. Aí ele me ofereceu bolsa, e ele tinha acabado de chegar em Los Angeles. Eu falei, muito obrigada. Ai, nossa, minha família na época, meu Deus, você vai abrir mão de Los Angeles. Eu falei, gente, eu não quero universidade, ponto final. Então, foi fácil? Não foi fácil, porque é uma oportunidade, você fala, meu Deus, o cara tava lá no hospital, ele saiu de Harvard, tinha recebido uma proposta multimilionária para pesquisa, tava cheio da grana pra bolsa, eu ia ganhar em dólar pra morar em Los Angeles, ali sabe Deus quanto tempo. Muito obrigada, não quis. Foi fácil? Não é que eu só dei passo acertado na minha vida, mas sempre foi na direção que eu queria. E tudo bem recalcular a rota também. Eu saí da residência com a certeza absoluta de que eu faria obstetrícia. Eu queria parto normal, humanizado, daquele esquema, entendeu? Aí eu comecei a mexer com o DIU e gostei. Eu não imaginava que eu ia pra ginecologia e ficar só na gineco como eu tô hoje. E eu gosto da obstetrícia, né? Tem gineco que se orgulha de dizer, ai, não atendo obstetrícia, graças a Deus. Eu sinto saudade, eu gosto, né? O meu trabalho de parto foi uma experiência muito legal. Mas é isso, né? Eu acho que é um bom ponto pensar o que você não quer e não ir nesse caminho, sabe? Tem gente que, desculpa, que não quer consultório e fica naquela assim, ai, mas todo mundo tá indo, tem todo que mundo fazer. tá abrindo, tem que fazer. Eu não acho que tem que fazer, eu não acho que você tem que ser dono do consultório se você não quer, né? É um BO. Você pode também trabalhar pra alguém, tá tudo bem. Sim, você pode entrar numa clínica, né? Sim. Então, nem todo mundo vai ter nem fala, né, aura, não. Não vou falar a palavra fake, não. É saco, que você quer falar. Eu já queria falar bolas. Tem um consultório porque, cara, dá trabalho demais. É bem cansativo. Você tem que realmente querer. Eu costumo dizer que você tem que ter mais coragem pra desistir ou deixar passar uma oportunidade boa, que seria boa pra muita gente, do que pra aceitar ficar numa coisa que tá te deixando infeliz. Esse pessoal sempre fala assim, ai, nossa, fulano vai desistir da residência. Quando é alguém que não se encontrou, que não tá feliz, eu falo, gente, tem que ter coragem pra caramba, pra abrir mão de uma vaga na altura dessa do campeonato, entendeu? Sim. Então eu acho que vai bem por aí, Mari, do que você tá falando. E, ai, gente, assim, não é nenhum caminho é fácil. Lá em casa a gente tem as duas experiências. O meu parceiro é ginecologista, meu marido, né, o pai dos meus filhos, ele é ginecologista, ele trabalha numa startup no cargo de operações, que não tem nada a ver com medicina. Se ele trabalhar numa empresa de chiclete, ele vai fazer boa parte a mesma coisa do que ele faz hoje na empresa de educação médica que ele trabalha. E ele ama não ser o dono. Sim. Ele ama. A gente tem várias conversas, várias vezes, assim, às vezes ele me conta coisas do dia a dia dele da empresa, daí eu falo, nossa, nessa hora eu teria levantado e teria ido embora. Assim. E ele fala a mesma coisa pra mim, ele falou, não sei como você aguenta.
Então, são perfis. E você só vai descobrir tentando, né? Você só vai descobrir Sim. tentando. E como foi que vocês começaram a tentar? Acho que Maria, quando um Vida pouquinho- real, vida real. Depois a Mari fala. Então, eu vim pra São Paulo no meu R4 sem conhecer uma pessoa. Conhecer ninguém. Já veio direto, né? Terminou a residência e veio Terminei, direto. vim direto conhecer. Por que você veio pra São Paulo? Tenho então. curiosidade. Então, meu sonho era morar em São Paulo. Ai, não acredito, gente. Errou feio. Errou rude. Errou. Eu queria fazer R1 aqui, residência Tá. mesmo. Só que no meu 6º ano, eu não estudei nada. Aí quando eu cheguei na tampa, eu falei, não vou passar. Nesses lugares que são mais difíceis de passar, eu não vou fazer nem prova. Então eu não fiz prova pra São Paulo. Então não é tipo assim, ai, não passei. Não fiz prova, porque eu tive a noção que o negócio não ia rolar. Então eu fiz em Minas, e aí quando eu fiz o meu opcional do R3, eu vim pra Paulista. Ah, legal. Fazer gineco do esporte. Ah, E aí meu sonho virou fazer R4 de gineco do esporte. Era assim, eu dormia, acordava, estudando assim. Tudo que eu não estudei a vida inteira, eu estudei para esse R4. eu tenho uma amiga que fala que é o São Paulo Dream. Lá em Fortaleza a gente também às tipo vezes tem isso. São Paulo Dream, do nada. Aí vim pra cá fazer o opcional, achei assim, a Paulista, assim, era meu sonho de consumo. Eu queria dormir na Paulista, era meu Sim. sonho. E aí, estudei muito, passei. Quando eu passei, aí tinha a opção de gineco endócrino e gineco do esporte. Como eu fiquei um ano inteiro estudando como uma condenada, eu comecei a ver que eu gostava muito de gineco endócrino. Sim. Ela era mais abrangente que gineco do esporte, que é um negócio super específico, que eu gosto também, mas assim, não é a coisa que eu queria fazer pra minha vida inteira. Foi o não que eu falei. Eu fiquei o ano inteiro falando, vou fazer gineco do esporte, gineco do esporte. Aí quando bateu no final, que eu daria pra passar em tudo, eu falei, vou pra gineco endócrino. Então eu fiz meu R4 aqui, e aí comecei a abrir minha portinha. Eu já tinha o Instagram, eu já era meio blogueirinha do Instagram de residente, no R3 eu abri meu Instagram. E aí comecei a abrir meu consultório, abrir meu coworking, e foi dando certo. E nesse coworking, quando tu começou, tu tinha, sei lá, identidade visual, tinha secretária. Como é que é? Vamos mandar real aqui. Não tinha nada. Tinha um CRM e autoestima. Eu tinha um sonho. E um sonho. Entendeu? Eu não tinha secretária. A secretária era do coworking, que eu achava o máximo. Eu falava, nossa, já tem secretária, não preciso nem me preocupar com isso. Sim, chique. Coitada de mim, né, É. gente? A secretária nem tava nem aí pra mim. Se marcava, Porque se ela não tinha 500 marcava, pessoas a se ela mais. cancelava a paciente. Então, eu vi que aquilo ali tava tudo errado. Comecei a ser minha própria secretária. Uhum. No inicinho ali era eu. WhatsApp Business, Eu não nome tinha, fantasia. Você tem ideia, meu nível. Cheguei pra primeira consulta. Cheguei um pouquinho antes pra poder ver como é que era o lugar, né? Não sabia usar impressora. Sim. Não conseguia usar a impressora do lugar. Sim. Número 2. Eu não sei, eu vou falar uma coisa meio feia aqui, mas Pode falar. eu não sabia coletar citologia líquida. Eu nunca tinha visto isso na Eu minha também vida, passei entendeu? por Mas isso. você conhecia o outro modelo. Eu Sim. sempre fiz citologia De lâmina. Na minha vida toda. Eu olhei aquilo e falei, gente, cadê a lâmina? Sim. Mandei WhatsApp pra um amigo meu que era aqui de São Paulo. Falei, amigo, como é que eu faço? Aí ele falou, não, coleta assim, põe no potinho. Eu tô assim, Então, assim, tá. eu realmente fui na cara e na coragem, sem saber nada. Nada. Não tinha identidade visual, não tinha nada. Não tinha nada. E eu não acho que fez falta, porque depois que eu tive identidade visual, eu nem usava ela também. Então, Sim. foi um negócio que foi acontecendo. Eu acho que tem muito médico que espera isso. Espera o perfeito e não vai ter. E você vai tendo experiência, né? A minha primeira consulta particular de uma pessoa que não era minha amiga próxima ou minha família. Eu tive uma crise de choro quando eu saí de lá. Ao ponto que eu cheguei em casa e o meu noivo teve que me levar pra comer um hambúrguer fora de casa. Tipo, porque eu não conseguia parar de chorar. Mas de tristeza ou de felicidade? De desespero. De medo? De desespero. Porque eu olhava pra ele e falava assim, cara, eu sou acostumada a dar tudo certo quando eu tô atendendo alguém dentro de um hospital. Porque eu sei que qualquer coisa, o laboratório tá numa porta do lado, eu vou lá falar com a pessoa. Ou então, eu sei que o sistema da prescrição, a prescrição vai sair, eu vou entregar na mão da enfermeira, a enfermeira já me conhece pelo nome, e se der errado, ela vai me ensinar como é que eu coleto. A paciente me perguntou, onde eu coleto o exame? Eu falei, gente, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. O que é laboratório aqui em São Paulo? Pra onde é que eu mando? Gente, foi horrível. Horrível. Desesperador. E de onde veio esse primeiro paciente? Ela veio de indicação de uma conhecida. Gente, você pode falar. Porque isso também é uma questão. O pessoal fala assim, de onde vem esse paciente? Gente, de todos os De lugares. todos os lugares imagina, possíveis. né? Você passou. Essa semana eu atendi a minha primeira paciente que chegou pelo Instagram. Foi muito legal. E deu tudo certo. Agora eu já sei onde coleta os exames. Mas, Foi bom. gente, a minha primeira paciente, eu estava no R3 e a pessoa trabalhava numa UPA. Fora, eu dava plantão fora e ela trabalhava na UPA. Ela me conhecia porque eu trabalhei nessa UPA desde antes de entrar na residência. Era o Putz Maré? UPA de Sumaré. Aí a pessoa trabalhava ali e daí... Desculpa, chegou pra mim, quanto você cobra pra colocar um DIU? Eu nem lembro quanto eu falei, muito barato. Sei Eu lá, falei, R$100. tanto. É. Aí, porque eu também não hesito não, sabe? Sim, Quanto eu dou, eu falo um número ali. eu adoro. Aí,
Ela foi lá no meu consultório, eu aluguei um consultório de um lugar que eu trabalhei também. Por isso que eu acho que é importante a gente se mexer, sabe? Se meter as Tipo, caras, eu né? não tinha nada. se Eu for ruim, vai trabalhava- embora. É uma clínica popular lá na Caixa Prego, no meio de Campinas, assim, na região dos bairros, nada centralizado, nada glamuroso, uma salinha. Fui lá, comprei o kit descartável no caminho, coloquei o DIU nela, deu tudo certo, fui feliz. Aí ela me pagou com um cheque sem fundo. Então, meu primeira paciente foi um calote, Não, foi uma mulher. aula de gestão, entendeu? E a pessoa que convivia comigo, eu falava, E tu fala de novo na UPA depois eu disso? falei, Que "Ó, cara e de aí, pau. não sei o quê." Gente, Que mas, cara de pau. mas essa é uma marca do caloteiro, né? Eles sabem. Tipo, a Sim, pessoa sim. Precisa ser sorria cara de pra pau. mim, numa boa, assim. Então, foi uma aula de gestão, porque não foi o primeiro calote, não será o último, os golpes estão cada vez Não, tô mais pronta pro sofisticados, né? Esses dias eu vi um médico dando o depoimento dele, que a paciente passou com ele por 3 anos, ela tinha um aplicativo de falsificar Pix, comprovante de Pix. Então, ela mostrava o comprovante para a secretária emitia nota fiscal, o médico, como vários, não fazia conciliação bancária, não fechava a caixa fim do dia, e dele ficou 3 anos atendendo a paciente e dando nota fiscal. Não, mulher, eu não tô acreditando. Gente, eu fiquei fã dessa mulher. Pistoleira. Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo. Agora, só nasce grande filhote de monstro. Entendeu? Amei, Gente, não tem. Gente, eu vou usar como se fosse minha. Não Só nasce grande filhote de monstro. É verdade. Então, assim, a gente tem. Uma vez eu ouvi da boca de uma pessoa, gente, formada na USP. USP, sabe? Homozigoto que eles chamam, né? Homozigoto. USP formada, USP não sei o quê. Pinheiros, Aí a pessoa. Nada Não, contra porque família. assim, a gente tudo- sai da nada R3 contra, de galera. gineco sem saber nada. Daí eu falei, Gente, sabe Ou- coisa pra sem caramba. saber nada? Eu É falei, 3 anos amigo, imerso. como nada? Eu saí do ensino médio de Ariquemes, Rondônia, e eu sabia muita coisa. É. Como que você sai da R3 de gineco falando que você não sabe nada? Daí eu comecei a falar, você sabe fazer curetagem, você sabe fazer cirurgia, você sabe fazer cesárea, você sabe conduzir um parto normal, você sabe passar um force, você sabe operar um Bartolin, você sabe fazer inúmeras coisas, uma histerectomia. Como você sai dizendo essa bobagem? Sim. Entendeu? Ah, eu não sei nada. Mas você acha o quê? As Tá pacientes... comparando com o chefe do chefe do chefe. Exato, porque as pacientes, na vida real, elas não têm Von Willebrand. Exato. Na vida real, elas têm candidíase, dispareunia de profundidade. Elas querem botar um DIU, Quer elas querem botar um colocar plano. DIU, elas têm dúvida ali porque alguém falou que SOP engravida, não engravida. Mas sabe uma coisa que eu acho que faz muita diferença da minha formação de Minas do que daqui de São Paulo? Uhum. 2 coisas, na verdade. Primeiro, eu acho que aqui é muito compartimentalizado. Então, tem o departamento de planejamento familiar, Sim. departamento de PTGI. Então, uma paciente não comunica com a outra. Se a paciente Sim. do PTGI te falou que quer colocar um DIU, você fala assim, não é comigo. Não sei. Isso, larga, Sim. larga a caneta, sai Então, assim, correndo. isso é muito bom porque você aprende tudo de uma coisa, mas é muito ruim porque você não pensa como um todo naquela pessoa que tá na sua frente. Que a paciente do consultório, ela vem com muitas coisas. Ela não vai muitas encaminhar por causa de um caso de PTGI. Enfim. E, então, acho que isso aí dá uma atrapalhada nos residentes aqui, que eles custam entender que é uma pessoa só. Sim. E uma outra coisa que também acho que me ajudou muito a começar meu consultório já da primeira semana é que eu não dava muito plantão. Eu fazia ambulatório de clínica popular da vida. Tá. Lá em BH, é muito difícil dar plantão como GO sendo residente. Tá. Não tem nem pro GO que está pros residentes. Sim. Então a gente não tinha essa opção, igual tem aqui, tipo, dar plantão no R1, no R2. Não existia isso. Era ou você fazia Clínica popular. clínica popular, ou fazia nada. Ou fazia clínica geral. Uhum. E aí eu fazia clínica popular em tudo quanto é lugar. Eu ia pra Itaúna, ia pra Nova Serrana, que são cidades ali perto, e fazia tudo. Então, assim, eu tava acostumada a atender. Sim. Só que era aquela consulta mais rapidinha. E aí foi isso que me fez ver que eu não queria aquilo. Que eu queria um negócio, assim, uma consulta de 1 Individualizado. hora, um negócio mais, assim, que fosse, que demorasse mais. Então, pra mim, acho que foi muito importante eu não ter dado plantão demais e ter visto que eu queria gineco desde o início, que é o que você falou, tipo, falar os nãos. Uhum. Foi o não que eu falei pro plantão, de cara, assim. Eu sou a pessoa que falo, não atendo obstetrícia, graças a Deus. Porque eu realmente não gosto. Fortaleza tem muito esse perfil, pelo que você falou. Eu tenho muitas amigas que fazem GO lá. E quando eu falava que eu já dava plantão de obstetrícia desde o R2 e R3, que não é certo, tá? Mas, enfim, é necessidade. Acontece. Elas falavam, tipo, cara, não faz sentido, aqui não tem plantão, a gente trabalha em clínica popular desde o início. E agora, com 1 ano de formado, eu tô procurando clínica pra atender em convênio, porque eu percebi que eu preciso ter um pouco mais de experiência de mão e tal. E uma coisa que eu lembrei, agora que você falou que a paciente é muitas coisas em uma só, né? A minha primeira paciente, essa que me deu uma crise de ansiedade, ela não tinha queixas. Rotina. Um clássico. Ela não tinha queixas. Ela era saudável. Todos os exames que eu poderia pedir de rotina, ela já me trouxe. Sim, desesperador. E ela queria passar com alguém e ter uma nova gineco.
E é isso. E aí eu fiquei, o que eu faço? perrengue da primeira consulta que tá Ana Luísa, beijo, te amo. Minha paciente até hoje. Ela chegou, teve o rolê da impressora que eu não conseguia imprimir e tal, da citologia não sabia coletar. Eu coletei e aí tinha lá, tipo assim, doutora, faz pelo convênio esse exame? Porque meu convênio cobre. E você coletou aqui. Aí eu... Não sei, eu falei, vou ver e te conto. Uhum. Eu cobrei dela pra Nicolau, você acredita que ela mulher. pagou, tendo convênio? Fofa. O convênio cobraria, tu podia ter colocado os dados do convênio dela, não sabia. Foi fofa. Ideia, entendeu? Sim. Olha só. Aí eu falei pra ela, desculpa, eu posso te cobrir? Ela, não, doutora, eu peço reembolso, fica tranquila. Obrigada, Ana Luísa. Um amorzinho. Então, assim, foi o É. perrengue. Mas é isso, assim, é o que você falou, só nasce grande, filhote de monstro. Eu Ai, amei. entendeu? Não se compare Amei. com quem tá grande já também. Total. Não dá, e eu acho, assim, eu falo que eu não fiz R4, mas assim, eu peguei meu tego e fui pra Rondônia. E lá em Rondônia, eu fui nascida e criada. Então lá eu sou tipo a Sandy, assim, as pessoas Sim. me conhecem, me param na rua, doutora, eu te sigo no Instagram. Lá eu sou famosa, aqui em São Paulo eu sou ninguém. Sim. Aí, as pessoas confiavam em mim, na minha pessoa física. E se elas confiavam na minha pessoa física, por conhecerem meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo, elas confiavam na minha pessoa jurídica, na minha pessoa de médica. Isso é muito legal, né? Tipo, se ela é uma boa pessoa, ela deve ser uma boa profissional. As pacientes me olhavam com um olhar tão generoso que eu aprendi a confiar em mim através do olhar delas. Poxa, isso Entendeu? é muito fofo. E é uma relação assim. Uma vez eu fui operar a mãe do amigo meu, que ele queria que eu fizesse esterectomia. E eu estava morrendo de medo, tive uma crise de ansiedade. Porque, gente, a gente tem crise de ansiedade, Sim, a gente chora normal. no banho, a gente Sim, chora no banho, todo sim. mundo. Eu só finjo que não. Aí, entrei no chuveiro, respirei fundo, falei, ninguém vai morrer, né? Ele nem sabe disso, mas acho que ele não vai assistir, né? A hora que eu entrei no centro cirúrgico, chamei uma colega pra operar comigo. Porque isso, eu tava insegura, eu vou chamar alguém, não preciso fazer nada sozinha, né? Chamei uma pessoa mais experiente e falei, você vai ficar com 60-40. E vamos fazer um negócio legal aqui, né? Aí, a hora que ela me viu, ela falou, ai, graças a Deus você chegou, eu tava tão nervosa. Menina! Aí eu falei, olha, é isso. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. E eu aprendi a agradecer as pacientes dessa forma. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Porque quando eu desconfiei, quando eu achei que eu era impostora, elas confiaram. E essa coisa de não pode dar plantão no R2, cara, eu fico pensando que quando a gente tá no começo, a gente é tão cuidadoso. Sim. Cara, eu ia dar plantão fora, eu não dormia. Eu Sim. passava a noite inteira acordada. Se tivesse uma paciente em trabalho de parto que eu precisasse transferir, assim, você ia dar plantão com o médico mais velho, eles entravam no quarto Totalmente e desleixados, foda-se. né? Desculpa aqui, Não criança. pode falar, não tem criança não. Mas assim, eles entravam no quarto e não tava nem aí. E eu ligando pra Deus e o mundo e conversando com a paciente, acolhendo a família e conversando. E assim, sulfato de magnésio que ninguém prescrevia em plantão. A gente prescrevia, a enfermeira não sabia onde tava o sulfato de magnésio, que nunca ninguém tinha Eu já sei prescrito. até onde é que tu deu plantão. Nossa, amiga, cada quebrada. Eu dava muito plantão com o meu atual parceiro, né? E, cara, a gente ficava assim, os dois extremamente responsáveis por aquele caso. E daí eu fui perdendo o medo também, porque eu falei, cara, se essa galera que tá aqui com a apneia do sono, roncando do meu lado, não tem medo, eu vou ter medo do quê? Tipo, se eu não souber o que fazer... Não porque é essa ninguém galera que sabe. E sabia que eu já falei isso pra uma paciente, na fase atual que eu tô mexendo, a gente tá com um produto novo lá na Casa Irene, que além da contracepção, a gente tá bem focado em corrimento, que é o SOS Corrimento. Daí a paciente veio questionar, tava irritada, quarta, quinta consulta, não melhorava. Aí teve uma hora que eu falei pra ela, eu nem tenho quem te encaminhar. Você chegou na ponta, né? Porque você chegou na ponta. Porque eu sou uma das pessoas que mais está estudando isso. Eu tenho muita confiança de que eu estou estudando. E eu estou em grupos de discussão com os melhores do país. Então, tipo, se a gente não souber... E eu mostrei pra ela, que a gente é um grupo de discussão com mais de 300 ginecologistas do país. Se eles não souberem, ninguém sabe. Então, assim, é muito mais fácil eu te prescrever uma pílula, um soro, que só vende na minha clínica. Te engambelar, mas não é. É difícil mesmo. Aí ela... respirou fundo, assim. Fui muito honesta com a paciente. Não porque eu sou a mais incrível, mas o que eu não souber, eu vou perguntar pro mais incrível. Claro. Eu posso não ser incrível, mas eu tenho muitos bons amigos. E bons contatos. Eu tenho amigos incríveis Bons que eu posso perguntar as coisas, entendeu? Sim. É isso. E eu falo pra paciente que eu pergunto, eu abro o aplicativo na frente também, da com paciente, certeza. não tem Claro. problema. A pessoa chega com uma síndrome rara lá, eu falo, tá, vamos checar aqui. Ai, gente, até Só porque... um minuto. É nome de
remédio. Toma remédio psiquiátrico, tem um monte de remédio novo, não faço ideia. E sabe o que acontece? Eu acho que quando a gente demonstra que a gente não tem vergonha desse tipo de coisa, passa a confiança pra paciente de que você sabe do que você tá fazendo. E que aquela Tipo, coisa... o que eu sei, eu sei. Eu sei o que eu sei. E isso aqui é uma coisa específica que eu preciso complementar o que eu não sei. Entendeu? É a palestra de vulnerabilidade e o livro da Brené Brown. Sim. Eu li esse livro. A vulnerabilidade. Vou Colocar o link embaixo aqui no material de estudo complementar. Tem o cupom Mariana 20. Mas é isso, quando você apresenta a sua vulnerabilidade, ou aquela pessoa vai te sacanear enorme, e daí que ótimo, porque dela já sai fora da sua vida E você muito não precisa rápido. na sua vida. Ou ela vai acolher aquilo ali, sabe? Eu vou puxar um gancho disso que tu falou, de talvez a pessoa sair da sua vida, que eu tenho conversado com minhas amigas também sobre isso, e uma conclusão que a gente teve, assim, insight recentemente foi, cara, você não quer todo tipo de paciente. Não, por favor. Então você não precisa se mostrar para agradar todos os tipos de paciente. Falando um pouco também de rede social e tal, né? Acho que dá pra gente entrar um pouco nisso. Mas quando você mostra na rede social quem você realmente é, você vai atrair pessoas que pensam meio que parecido com você, entendeu? Se você é uma pessoa mais alto astral e tal, você não vai atender uma pessoa mais séria. Se você é uma pessoa mais conservadora de pensamento, não vai chegar pra você uma pessoa liberal, entendeu? Tipo, você também não quer todo tipo de paciente e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter também coragem pra entender isso e daí começar a se mostrar um pouco disso, né? Porque quando a gente começa, a gente quer todo mundo, assim. A gente acha que tem que querer todo mundo, né? Só que quando você nicha, aí que fica maravilhoso. E fica gostoso, né? Uma residente lá da escola, eu falei, ela quer começar com a história, pediu dicas. Eu falei, primeiro, você precisa ver que você gosta de atender. Eu gosto de tudo, eu gosto de obstetrícia, eu gosto de menopausa, eu gosto de SOP. Eu falei, não, mas qual a paciente que chega lá, senta e fala X, e você fala, hoje eu vou brilhar. Entendeu? É essa paciente que você tem que focar. Claro que, mais uma vez, você pode abrir o seu nicho, ter vários produtos. A Mari tá falando que ela tá abrindo na questão de corrimento. Sim. Você pode ter mais de um nicho. Claro. Mas você não pode ter 10 nichos. Tá. Porque senão você fica uma pessoa Você assim, se perde, né? Você se perde e você não sabe pra quem falar. Quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém. Você precisa de ter algo específico. E tem muita gente que tem medo de nichar, mas não tenham medo. E vocês duas nicharam super bem, né? Eu sei você, eu fui nichada. Porque me nicharam pra esse lugar. Eu falava de tudo. Comecei no Instagram como R3, falava de tudo. Falava de pandemia, falava de obstetrícia, de sexualidade, de tudo, falava de tudo. E aí eu fui vendo que quanto mais eu falava de DIU, primeiro que mais eu gostava de falar, DIU e contracepção no geral. E mais as pessoas tinham feedbacks positivos. Tipo, gostei de saber disso, eu uso pílula e não sabia. Então, fui vendo que era o que mais me dava realmente desejo de estudar e de saber mais, e também de resposta das seguidoras. Então, eu fui nichada, eu não me nichei, não. Em que momento eu que... fiz... Não, pode falar, vai. Não, eu fiz de maneira intencional. Eu gostava de atender tudo. Eu era tipo uma médica, uma gineco da família. Porque lá em Rondônia era muito prazeroso pra mim atender. Eu atendia um pouquinho de menopausa, fazia tipo 2 partos por mês, que daí não é pesado 2 partos por mês, entendeu? E... Desligou. Não, pode continuar. Não. Ele corta. Tá tudo bem. Eu fazia 2 partos por mês. Então, era muito legal. Atendia adolescente, atendia criança, atendia tudo. Gineco endócrino, tudo. Era gostoso ser essa gineco da família. Eu gostava disso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que se eu não nichasse, não ia funcionar. E eu comecei a estudar também a coisa de produto, né? E entender que eu vendia um produto. E eu precisava desenhar esse produto de maneira palatável para aquela paciente, que ela precisava entender. Tanto que quando eu comecei a falar, a gente coloca DIU no mesmo dia da consulta, as pacientes falavam, não, como assim? Não, mas eu quero passar em consulta. Daí eu falava, mas qual a sua dúvida? Não, é que eu tenho SOP. Eu falei, então tá bom, pode colocar DIU. Não, mas não, pode ver, é só chegar. Não, mas e exame? Vamos fazer tudo aqui. Daí a pessoa dava aquela travada, assustada, entendeu? Quando tava muito em dúvida, eu fazia uma telemedicina, tipo um free trial, que eles chamam, que eu gosto de chamar de amostra grátis. Então, a pessoa tá muito em dúvida, eu falo, tá bom, vamos falar uma telemedicina. Gente, em 5 minutos ela tira todas as dúvidas. E você ainda faz isso hoje? Ainda faço isso Como é hoje. a estrutura da Casa Irene hoje? Assim, tanto, tipo, por trás, quanto física também. A Casa Irene, a gente tem de equipe uma gerente, temos uma administradora. A gerente e a administradora também fazem atendimento no WhatsApp. A gente tem uma jornalista responsável pelo marketing, que é uma pessoa interna. Tem eu e outra médica e a pessoa da limpeza. Quem paga essas pessoas? Casa Irene. Casa Irene, isso aqui é difícil. Mas vamos falar do começo, que você falou, eu gosto de trazer números para exemplificar, né? Tá.
Então, eu cheguei aqui em São Paulo, como a Mari, não tinha ninguém, tinha meu parceiro, a gente tá num namorico ali, né? Porque você falou que o seu demorou, né? Que eu demorei 1 ano, já tava fora da residência há 1 ano que ele decidiu me abordar. Eu já tava lá em foi? Rondônia. Não, o meu tava na faculdade. Não, o juiz já tinha apitado, o jogo já tinha acabado, dele foi lá em Rondônia. Mulher, o meu foi... Alterou a súmula. Ele foi Ele bater lá em Rondônia? Ele baixou lá em Rondônia, a gente foi fazer um mutirão de DIU. Aí eu falo que o que o DIU uniu, o homem não separa. Mulher, o Que meu foi no tipo isso. cursinho. Antes da faculdade. Amiga. Então, esse é... Juro. Então, mas daí cheguei em São Paulo, tinha eu e ele. Ele tava no emprego que ele ganhava ali os seus 5, 7 mil reais. E eu tinha comprado um ultrassom, que a parcela era 3.600 Deus é mais. por mês. Aí eu cheguei aqui numa UBS, segunda e quarta, que o salário era 6 mil. E aluguei uma sala por 4.400. Mulher, não sobrou. Não, eu pagava pra trabalhar. Então. Aí, nessa sala de 4.400 que eu alugava, tipo, terça e quinta num lugar, segunda e quarta no outro lugar. Aí, sexta-feira, eu lamentava a existência Sim. e fazia reuniões corporativas com pessoas que achavam que ia ser um sucesso em algum momento. Aí, nessa clínica que eu pagava 4.400, eu tinha direito a 2 dias. E eu fazia, tipo, 2.500 de consulta, 3 mil de consulta. Tá. Eu lembro a primeira vez que eu fiz 6 mil. E eu pagava 4.400. Foi, tipo, depois de 1 ano. Os pacientes eram da clínica? Alguns eram da clínica, e a clínica era bem focada na população LGBT, então eu atendia consulta de homens trans. Tá. Aí esses homens trans me traziam... Ele falou, você sabe atender homens trans? Eu falei, sim. Sei. Tipo, É. qual a dificuldade? Aí fui estudar, né? Sim, Sim. depois de ter dado sim. E abre um artigo e começa a ler, discute com 1000 outros especialistas Eu não que sei, vou entendem aprender. melhor, exatamente. E fui lá e atendi, fiz todo um protocolo. Eu lembro que os homens trans tinham muita dificuldade com exame especular, então eu passei a usar anestésico de maior potência para poder fazer o especular para eles não sentirem dor. Várias coisinhas assim que eu fui adaptando de experiência da pessoa. E esses homens trans me indicavam as amigas. Mulheres Sim. cis. E daí comecei a atender as amigas. Foi daí que eu nichei pra região de Santa Cecília e Higienópolis. Tá, porque essa primeira clínica que você trabalhou era lá. Exato. Entendi. E daí, por isso que eu fixei nesse bairro. Aí, como eu já estava planejando engravidar, porque eu terminei a residência com 31 anos. Aí, eu estava planejando engravidar em algum momento, eu já peguei um apartamento perto do lugar que eu ia morar, que eu ia trabalhar, porque eu pensava em amamentação, eu já tava com Sim. isso aí, daqui a 2 anos ia rolar, né? Então, eu tinha esse plano. Mas era isso, quem sustentava a casa era o meu marido. Tá. E a gente era recém-casado, morava num apartamentinho ali, 50 metros quadrados, ali no metrô Vergueiro. Fomos tudo seguindo a vida. Sim. Não tinha, assim, não sobrava no mês. A gente não comia fora, a gente não tinha luxo, não viajava, nada. Era tipo, fazia por mês e sobrevivia. Aí, teve uns meses que começou a virar. Quando começou a virar, eu já estava pagando nessa época mais de 7 mil de aluguel, porque eu comecei a ampliar meus atendimentos. Aí eu tava pagando mais de 7 mil de aluguel. Daí eu falei, olha, acho que tá na hora do meu lugar. Sim. Errei. Não era a hora ainda. Não era hora. Não era a hora, assim, eu tive que fazer aquela hora acontecer. Porque daí eu saí de um aluguel de 7... O nosso assessor financeiro é a mesma pessoa. Ai, Ele gente, eu morre de rir preciso. dessa história. Eu saí de um aluguel de 7 e fui pra um de 12. Só que eu gastei ali naquela reforma, sei lá, acho que uns 100 mil reais naquela Meu reforma, que era um dinheiro que eu Deus. não tinha. Aham. Daí a gente começou a rapar as contas, assim, previdência privada rodou, tudo rodou, a gente ficou realmente zerado, ninguém podia adoecer. Eu falei, um homem forte desse não vai adoecer agora, vamos para essas exato. previdências. Ranquei a previdência antes de 10 anos, que é um crime, Sim. não recomendo, não faça isso, mas foi o que eu fiz, porque como eu já tinha tido uma experiência de muito sucesso, não sou louca também, eu já tinha tido uma Já tinha dado experiência certo, né? de sucesso em Rondônia. Eu pensei, se der errado aqui, eu volto pra Rondônia e vou abrir minha portinha lá e vai dar tudo certo. E não é que você vai entendeu? passar fome, né? Eu já tenho minhas pacientes. Exato, eu tinha assim. Não fui maluca, porque realmente eu fui all in, sabe? O jogo Sim. de pôquer, assim. Eu não tinha nada. Mari, História sabe bem o que é parecida nada com a na sua. conta? Não tinha nada na conta. Nada. R$0. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vendi meus móveis lá, que eu tinha acabado de mobiliar um apartamento. E eu vendi meus móveis por 15 mil reais. Foi isso. Eu cheguei aqui em São Paulo com 15 mil reais. Aí fui indo. Aí, assim, Tipo, quando você se move na direção... Isso, eu cheguei aqui em 2021. Ó, a gente chegou juntas. Chegamos juntas.
Cheguei em 2021. Os meus seguidores do Instagram, 80% era de Ariquemes. Eu tinha, tipo, 4 mil seguidores de Ariquemes. E todo mundo despedaçado com a sua saída. Todo mundo chorando com a minha saída. Minhas pacientes, Difícil. até hoje lá, gostam muito de mim. Eu tenho um carinho muito grande por elas. Então, o que aconteceu foi que isso foi 2021 que eu cheguei aqui. Fevereiro de 2021, a gente casou. Hoje, 2026, eu tô esperando meu segundo filho. Eu abri a Casa Irene em abril de 2022. E assim, lá por dezembro de 2023, foi a última vez que eu coloquei dinheiro da pessoa física para a empresa sobreviver. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Porque eu tinha que pagar pra Casa Irene sobreviver, porque o aluguel era caro, dava eco na clínica, porque não tinha paciente. Tá. Aí a gente conseguiu o primeiro plano de saúde, aí deu um movimento muito grande, mas a margem de lucro era muito baixa, então eu precisei aprender a trabalhar melhor com esse caixa, tive que desenvolver uma série de habilidades que eu nunca imaginei que eu teria, tipo contabilidade, como discutir, renegociar preço, demitir gente. Muito difícil. Mas hoje, 2026, eu já recuperei o dinheiro da previdência privada do meu parceiro que eu limpei, minha sogra. Minha sogra não tá ouvindo, em nome de Jesus. Coitada, porque a gente limpou a previdência privada. Hoje a gente já recuperou, a gente tem a nossa previdência, a gente tem os nossos investimentos mensais, a gente é muito organizado com dinheiro, a gente tem o planejamento de comprar a nossa casa, porque eu quero uma casa. Então, essas coisas. E como foi que tu aprendeu essas habilidades que tu teve que desenvolver? Porque na faculdade não foi, né? Não. Tu mesmo na residência. Mas eu acho Mas, que assim, nenhum na real, contador tem essa isso, habilidade tipo, pra empresa na real, dele. sei lá, fez curso, estudou sozinho em casa, foi conversando com gente, tipo, como é que eu saio do zero pra entender como negociar, como eu entro em contato com o plano de saúde, como que eu demito gente, entendeu? Ai, mas é só fazendo. É só fazendo. Alice, de tempo coração, de quebrar é na só cara. fazendo. É assim, é realmente dando cara a tapa. O grande problema é que errar. O meu corte. O grande problema é que errar custa dinheiro. Então, para você errar, você tem que ter caixa. É difícil. Porque você erra, você precisa pagar por aquele erro que você cometeu. Quando você paga, mas a lição, ela é tão rápida, ela é tão ligeira e Nem tão no bolso, no profunda. coração. Gente, assim, ó, eu sei tudo de errado que eu paguei até hoje. Se eu fizer uma lista pra você, assim, de dinheiro de site, publicidade, E de assim, coisa, tudo. Se você não tivesse errado, talvez você não tava aqui. Não tava aqui. Então, eu acho Não Sim. tava que, assim, a minha história é bem parecida com a sua, mas ela é um pouco menos triste. É um pouco menos sofrida, porque eu fui um pouco mais devagar que você. Eu não investi tanto no início. Acho que esse foi o meu grande benefício. E eu tinha a famosa costa quente. Eu falei, se desse tudo errado, é o que você falou. Eu ia pra minha cidade, meus pais são gineco lá, minha portinha, eu vou lotar de Vai dar tudo paciência, vai dar certo. tudo certo. Então, eu vim pra cá na residência, tinha minha bolsa da residência, 3.600 na época, maravilhoso, pagava meu aluguel. Gente, segue o mesmo valor. sem Pagava meu aluguel reajuste. aqui em São Paulo. Minha mãe pagava meu condomínio. Então, eu com quase 30 anos nas costas, tinha minha mãe pagando meu condomínio pra mim. Obrigada, mãe. Uhum. E as comidas, as coisas que eu tinha que tinha que alimentar, eu dava plantão, dava, sei lá, uns 3 plantões por mês, que era o mínimo que eu suportava. Sim. Tirava da plantão. E abri minha portinha, só que num coworking. Então, meu gasto fixo era... Inicialmente foi baixo, né? baixíssimo. Acho que era 300, 400 reais. Não Isso. investi em marketing, não tinha social media, não tinha nada. Era esse o meu gasto. E aí, eu fui tendo paciente. Só que assim, o que eu fiz de burrice aguda? Eu não tinha essa ideia que existia, tipo assim, meu consultório era uma empresa e eu sou uma pessoa física. Então, minha consulta foi 300 reais, eu ganho 100 e o resto vai pro consultório. Sim, Não. isso é muito, Consulta era muito 300 difícil. reais, eu tirava a nota fiscal e o resto era meu. Exato. Aí vira o quê? Bolsinha, brusinha, Viagenzinha. viagenzinha. Bolsinha. Então, Nossa, assim, esse gente, foi eu tô o meu aí. grande erro, entendeu? Eu tô aí. O inicial. Só que não me custou tanto tão caro, porque eu não tinha dívida. Então, assim, Sim, não me deu trabalho. O problema foi quando eu quis realmente abrir meu lugar. tá. Só que aí eu não fiz um consultório grande. Eu abri uma sala de 30 metros quadrados. Nem 30, 20, sei lá. Pequenininha, que era só eu, a secretária e a sala. Então, Aí você alugou esse lugar. aluguei. Quando eu comecei a pagar caro também. Comecei a pagar caro no coworking e tava me dando raiva, porque eu tinha que montar aquela sala inteira com aquele monte de deal. Sim, tira e bota. não Tira e sei o bota, tava me irritando. Aí eu falei, vou abrir meu próprio espaço. Mas foi assim, decidi no domingo, na segunda-feira eu tava com o lugar já arrumado, na terça-feira eu tava com o contrato assinado. É, porque São Paulo é assim, se você demorar, outra pessoa vem e pega. E aí foi um lugar muito bom, com um preço maravilhoso, assim. Meu aluguel era R$ 2.700. Nossa, Sim, todos os turnos seus. A sala era minha.
Poxa, muito bom. Então, assim, o aluguel era Foi muito bom. Meu proprietário, ele era médico também, e ele olhou pra mim e falou assim, essa sala aqui era da minha filha, mas ela vai atender numa clínica de outra pessoa, então eu tô querendo alugar, mas assim, meio que pra mim não faz diferença, sabe? Aham. Se for 2.000 tá bom, se for 2.500 tá bom. Sim. Eu fiquei 2 anos lá sem reajuste de nenhum. Ele nunca Que reajustou coisa pra mim. maravilhosa. Então, assim, foi muito bom, foi uma sorte, e eu falei isso. Eu falei, vai ser isso aqui e fim. Uhum. Não tinha dinheiro pra fazer reforma. Nessa época eu não tava também com um volume tão grande pra falar, Sim. nossa, torrei meu dinheiro todo. Não tinha mesmo pra fazer uma grande reforma, dividi tudo no cartão. Foi algumas parcelinhas pra frente. Uhum. Consegui pagar, esse primeiro não deu tanto trabalho, não. Eu realmente consegui, mas assim, Deu porque tudo deu certo, certo. né? Porque se não desse errado, eu tava com uma dívida bizarra. E assim, só uma dúvida. Isso tu já ia pagando com os atendimentos. Sim, Tu atendia aham. paciente, o dinheiro que tu recebia da paciente ia pra pagar a reforma do consultório. E assim Sim. sucessivamente. Eu parei de dar plantão em setembro do meu R4. Tá. E minha conta era a seguinte: eu botava um DIU e largava um plantão. Botava um DIU e passava um plantão. Aí do plantão, um dia que ele foi assim, horrível. Sabe aqueles plantões que você não para? Um segundo eu falei, Sim. eu vou sair dessa merda agora. Mandei no grupo de manhã cedo, mandei pra chefe, falei, eu estou postando meus plantões, a partir do dia tal, não volto aqui mais. Aí minha R4 mandou assim, amiga, o que aconteceu essa noite? Deu ruim aí, eu falei, eu não aguento mais. Sim. Entendeu? Era um hospital muito cheio. Enfim, era caos. Aí eu não queria aquela loucura. Abri essa salinha aí. E foi dando certo, assim. Mas é nesse esquema aí. Paguei as contas do consultório, o resto que sobrou é meu. E nessa parte, a contabilidade ainda era só você que fazia. Sim, era eu e Deus, assim. Tipo, entrando, pagando a secretária, Entrando, pagando a pagando a secretária, parcelinha e via o que isso. sobrava. E aí, o meu próximo passo, que foi esse maior que a perna que a Mari deu, foi abrir a clínica no momento que não era pra ter aberto, entendeu? Tá. E o pior é que eu fui avisada. Entendeu? Fizeram as contas pra mim e falaram assim, Mari, espera, junta um pouco mais de caixa, porque você vai dar um passo maior que a sua perna. Eu falei, Eu vou lá. eu Tô sentindo. Não, eu falei assim, se eu precisar eu pego um empréstimo. Tá bom. Eu peguei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pegou do banco? Peguei. Olha Eu peguei o empréstimo pra viajar durante a residência, já paguei, mas não foi melhor, foi bem pior que o seu, entendeu? Tá tudo bem. É, amiga, foi um pouco pior. Foi bem Pra pior. ter ideia, eu coloquei a casa. Minha sogra tem um apartamento que ela aluga. Eu coloquei ele de garantia no meu. Tá tudo bem, gente. A gente tem família que é pra Então, isso. assim, gente, ninguém parecer. faz nada sozinho. É. Ninguém Então, faz nada sozinho. Esse passo que foi o passo doído, assim, de ficar nesse sofrimento aí. Gente, eu vivi com o negativo do banco 2024 inteiro. E você se colocar nessa condição também, né? Tipo, de ter que pedir pra alguém. A gente não é acostumado a pedir, né? A gente tem essa coisa que tem que se resolver sozinho. Todo mundo lá me ajudou, mas foi um ano muito difícil, 2024. E aí eu fiquei no negativo. Mas assim, eu tenho um problema que eu não tenho problema de ficar no negativo, entendeu? Eu continuei viajando, continuei fazendo minhas coisas. Eu sou assim também. Do nada, estava lá vendo a Olimpíada de Paris, não tinha R$1 no bolso. Gente, eu passei a Olimpíada de Paris inteiro comendo Mac. McDonald's. Eu juro por Sim. Deus. Inteira. Porque Sim. ou eu era isso ou eu não ia. Sim. E aí eu tava com os ingressos comprados. Eu falei, vou perder meus ingressos. Não vai. Não vou perder Não meus vai ingressos. perder. Negócio da China, precisava ir. Precisava ir, entendeu? Sim. E aí, assim, o meu negócio foi 2024, foi abrir a clínica no momento que não podia, assim. Eu devia ter esperado um pouco mais. Mas aí eu fico pensando, se eu tivesse esperado um pouco mais, será que eu ia ter coragem de fazer essa loucura? Ah, claro que não. Talvez não. Assim, que bom que eu sofri, passei aperto pra Eu acho que caramba. tolerar o desconforto também, né? Na história de vocês duas, tolerar o desconforto é um negócio que Cara, dói, mas que passa, eu né? segurava as pontas lá em casa, assim, porque tudo que eu tenho de arrojada, o meu marido tem de seguro. Nós estamos igual. Nós estamos igual. Meu marido falou assim, você é louca de fazer isso. Gente, mas é que eu acho que é um negócio de personalidade. Só falta falar isso. Sim. Sim, porque é isso. Mas qualquer pessoa que for um pouco mais moderado, Não olhava faz. as contas e falava assim, Não dá. minha filha, você é maluca. Nossa, eu lembro que no começo o Marcos ficou uns 8 meses comigo lá. E daí ele ficava bem assim, tem 15 mil pra boleto. Ele entrava na minha sala, com o consultório vazio, porque não tinha paciente. Dele, tem 15 mil de boleto pra pagar quarta-feira. Daí eu falei, que dia é hoje? Dele, segunda. Eu falei, então, tem 48 horas. Tá tudo bem, vai dar certo. Volta aqui daqui a 48 horas, que hoje não tem absolutamente nada que eu possa fazer. E eu lembro que no começo ali da Casa Irene, eu vendi meu carro. E eu vendi por 30 mil reais. E, gente, entrou o dinheiro de manhã, meio-dia, tinha acabado. De contaiada. Só pagando. E coisa de pagando. reforma e não sei o quê. Aí, quando inaugurou, eu fiz uma festança de inauguração, mandei carta. Eu tinha 200 pacientes no meu banco de pacientes quando eu abri a Casa Irene. Eu mandei cartas nominais, abri o prontuário de cada uma, peguei a história delas pra ver, tipo, perdeu o emprego, e aí, seu emprego, pra ela ver que eu me importei, né? Aí, gente, mandei 200 cartas escritas à mão. O que aconteceu? Na semana seguinte, consultório vazio. Meu E, tipo, isso era uma jogada de marca
não era de performance, de venda. Eu demorei pra migrar, de fortalecer a marca. Eu lembro que a Casirene colocava 5 deals por mês e as pessoas estavam pedindo pra franquear. Eu amo, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. É muito bom. A fanfic de que eu sou milionária, ela é real. Minhas amigas acham que eu tenho muito dinheiro. Não tem, eu falo, você ganha mais do que eu, tenho certeza. Absoluta. Uma amiga falou assim, eu conheci uma menina de São Paulo que te conhece. E falou que a nossa é super famosa, que ela sonho dela trabalhar lá. Que você deve estar nadando em dinheiro. Aí eu falei, o que ela faz? Ela falou assim, ela faz vídeo. Ela opera vídeo. Eu falei, amiga, ela ganha mais que eu, com certeza. Com certeza, Absoluta. Aí ela acha que não, amiga. Eu falei, ganha, pode ter certeza. É isso. É porque Ninguém conta os custos, todo né? mundo acha que assim, aí faturou 100 mil, ganhou 100 mil. Gente, Quanto custa, né, manter a clínica? sim. Quanto custa, assim? Quanto custa também você tá lá todo dia trabalhando pra manter... Porque, querendo ou não, é uma hora de trabalho que você não tá recebendo de outra forma, né? Tipo, eu acho que até hoje, assim, eu não sei depois que a gente chega no momento de ter nosso próprio lugar, mas pelo menos no meu caso de estar iniciando, a hora mais rentável é a hora do plantão. Sim. Né? É a forma de você ganhar dinheiro mais Sim. rápido. Sim. Uhum. O seu atendimento, assim, você não tem volume pra dar o que o dinheiro do plantão dá. Então, tipo, você pensar que você tá atendendo na sua clínica, você tá deixando de ganhar uma hora que estaria ganhando no plantão, né? Sim. Mas eu fiquei com uma dúvida, Maria. Hoje tu sabe, você deve saber provavelmente, né? Não sei. Quantos % assim, do faturamento vira custo? E muitos. Nossa, Dá muitos não. por cento. Assim, nosso lucro, em média, em torno de 25%. É muita coisa. Num mês muito bom. Num mês muito bom. 25%. Lucro líquido? Uhum. É muita coisa. Num mês muito bom. Nem sempre. Porque tem mês ruim, tem mês que dá prejuízo. Tem mês que prejuízo. fecha no prejuízo, vários. Igual o mutirão de DIU, eu já tem que fiz ser muito vários. organizado. Mutirão de DIU é o produto da Casirene. Só que eu sou um ser humano que amamentou uma criança, tá prestes a amamentar outra. O último mutirão que a gente fez foi um grande fiasco. Só você Entendeu? coloca? Não. Quando é um mutirão, são outros profissionais que vêm e Tá. tal. Eu tô sempre por ali. Eu tô sempre ali, eu moro do Sim. lado. Tô na lojinha. Tá. Mas o mutirão foi um grande fracasso. Assim, as pacientes amaram e tal, mas pouquíssima gente. Eu tive prejuízo no mutirão pela primeira vez. O grande produto da Casirene. É tipo assim, o Natal da Magalu, entendeu? É o mês que eu ganho dinheiro. Era o mês que eu aliviava meu caixa, que eu fazia uma reserva e tal. E Acabou. deu prejuízo. E deu prejuízo. Aí, você respira fundo, recalcula a rota. O que nós fizemos de errado? Senta todo mundo, faz aquela reunião amarga, mobiliza a equipe, anima todo mundo, tira ânimo da onde eu não tinha também, porque eu também estava muito Sim. cansada, dormindo mal. Minha empresa tem 4 anos, meu filho tem 2. Então eu passei um ano grávida. Da empresa eu passei um ano sadia ali. No outro ano eu já estava grávida, no outro nasceu puerpério, enlouquecida, depressão pós-parto. E agora eu tô grávida de novo. E seguimos, Não tá facilitando. entendeu? Não tá fácil. Mas, pra mim, o que mais me trouxe tranquilidade foi a hora que eu organizei minha pessoa física, entendi quanto de dinheiro eu precisava, e entendi que mesmo se alguma coisa acontecesse com a Casirene, se nada desse certo, se caísse uma bomba lá dentro, eu ia sobreviver na pessoa física. Eu comecei a estudar, e daí eu estudei amamentando isso aí. Eu tava entediada. Isso. Comecei a estudar meus investimentos. Eu sigo a Luciana Seabra. Indicou. É muito bom. É muito bom porque seguir ela é também. uma analista independente de fundos de investimento. Então, ela elenca lá, ó, esse fundo, você tem que ter porcentagens nesse subtipo e nesse subtipo. Os que eu indico são esses daqui. E ela indica, ela não tem nenhum viés, tipo, ela não trabalha para nenhuma corretora, nenhum banco, tal. Ela é totalmente independente, é a bandeira deles ali na empresa, né? E daí a gente começou a aplicar nosso dinheiro, já tem 1 ano e meio, assim, que a gente vê o dinheiro crescendo. Daí você consegue traçar um plano de aposentadoria. Então, eu tenho noção de até quantos anos eu vou precisar trabalhar, dependendo do ritmo, o que eu fizer. A gente tem noção, por exemplo, quando a gente faz uma economia, tipo, tava pagando, sei lá, comprou um liquidificador, uma máquina de sorvete, que nós compramos esses dias. Aí, a gente gasta dinheiro, não é que eu sou pão dura também não. A gente comprou lá a máquina de sorvete. A hora que aquilo sai do cartão, eu sei o que eu vou fazer com aquele dinheiro, entendeu? O dinheiro da casa, o dinheiro da pessoa física também é gasto de maneira intencional. Então eu sei, por exemplo, a gente vendeu os carros e a gente não ficou com vontade de comprar de novo. Né? E hoje um carro é muito caro, não faz sentido. Meu marido trabalha de transporte público, é muito prático para ele. Ele tá lendo 20 livros por mês, porque ele vai lendo transporte público. Para ele fez muito sentido, para mim eu moro do lado.
eu sei quantas vezes eu posso alugar carro por ano, por exemplo. Eu começo o ano já sabendo, esse ano a gente pode alugar o carro tantas vezes. Então, quando eu tenho um passeio pra fazer, é super leve, porque tá dentro da meta financeira da família. E isso era uma coisa que eu já fazia dentro da Casa Irene, mas eu não fazia dentro de casa. E daí parecia que minha casa era uma bagunça. E daí eu tinha a sensação de que eu era Casa Irene eu, porque a gente se apaixona pelo negócio, né? Você vira quase um terceiro membro. Exatamente. Sim. E hoje o que eu tenho mais prazer na minha vida, assim, o que é sucesso? Não é meu prolabore, é que eu almoço com meu filho todos os dias. Meu filho tem 2 anos e eu almoço com meu filho todos os dias. Quando ele tá doentinho, eu consigo ir trabalhar, mas eu consigo ver ele nos intervalos, porque ele tá ali do lado. Quando... É bonitinho, eu fico emocionada. Mas é o maior prazer, então é muito gostoso. Às vezes eu tô atendendo, eu tô ouvindo a vozinha dele brincando no espaço kids ali da Casa Irene, entendeu? Isso pra mim, cheguei lá. Cara, isso é entendeu? o sonho, né? Eu acho, pra muita gente. Exatamente. Só que daí o perrengue até lá é que você tem que trincar o dente e ir, né? Exatamente. Mas E não é que deu tenha certo, sido, né? não é que tenha sido fácil. Não. Eu achei que eu não ia dar conta várias vezes, porque realmente a gente se ficou completamente liso de tudo. Você já quis fechar, Mari, a Casa Irene? Hoje cedo. Ontem à tarde, hoje cedo, todo dia eu penso em fechar e vender minha arte na praia. Não, gente, já pensei que é mais do que querer fechar. É eu olhar assim e falar, eu não vou dar conta. Não consigo, não vai dar mais. Porque os problemas vão ficando cada vez mais complexos e cada vez maiores. Mas eu vou te falar que uma vez eu tava falando com uma amiga, que ela já conhece meu negócio, ela tava bem inserida. Eu falei, cara, não aguento mais, vou fechar. Ela falou pra mim assim, fecha. Fecha então. Ai, meu Deus. Aí eu olhei e falei... Que ódio dessa amiga. Não, mas ela fez certo. Porque ela é muito boa. Mas ela fez certo. Ela falou assim, tipo assim, minha filha... Sabe? Você não é obrigada. Para de reclamar. Você não é obrigada. Se quiser fechar, fecha. Tipo, empresa sua, você não tem sócio. Nossa. Entendeu? Então, foi bom que me deu uma chacoalhada. Eu falei, cara... Vou fechar, não. Não. Eu falei, nessa hora eu falei, vou fechar. Vou fechar. Nossa. Vou fechar, vou ver o que eu posso fazer, voltar pro meu consultório, porque é isso. A Mari tem uma empresa que tem muito funcionário, mas que não tem muito médico. Eu tenho muito médico, eu tenho 12 médicos lá. Então, assim, eu não posso virar pra eles e falar, queridos, tchau. Tchau. Entendeu? Amanhã não tem mais clínica. Então, não é tão assim. Só que ao mesmo tempo, eu dependo muito deles. Porque o meu faturamento vem de mim, uma parte, mas deles também. Então, pra pagar a secretária, eu preciso que eles atendam. Só que eu não tenho como, assim, obrigar a pessoa a falar, tipo, vai lá, faça seu vídeo, faça seu negócio, traga paciente. É um negócio que acontece, não é rápido. A Mari falou, ela teve anos aí pra ter uma cartela de 200 pacientes. Eu não posso pegar 10 médicos e falar, se virem para ter 200 pacientes. Isso não existe. Sim. Não. E é o que muitos donos de clínica faz. Tipo assim, se vira isso, Você tem que trazer tanto. Se você não trouxer, tchau pra você. Só que não é assim, Não é certo, é linear, né? Não. Então, eu acho que pra mim, a grande questão de ter uma clínica com muitos médicos é entender que não é tão rápido e não é tão fácil pra todo mundo como foi pra mim. Porque eu me considero que foi fácil ter paciente pra mim. Porque, não foi fácil, né? Porque assim, eu que você aguentou o rojão. não, foi rápido ter paciente. Entendeu? Eu consegui abrir uma clínica sozinha. Mais fácil. 1 ano e meio. Sim. Rápido. Foi esse prazo. Entendeu? Foi rápido. Porque, mas por quê? É o que a Mari falou, assim, tenha foco. Eu não fiz mestrado, eu fiz meu R4. Ia na residência, mas falar que eu estudei em casa, não rolou tanto estudo assim. Então, assim, foquei. Meu consultório era meu principal foco da vida era fazer o consultório dar certo. Então, eu postava todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, tinha vídeo todo dia. Então, meu foco era o Instagram pra fazer o consultório dar certo. Sim. E deu certo. Só que eu não posso cobrar que todo mundo tenha esse foco. Então, é difícil. E também, assim, o Instagram, eu sempre gosto de falar isso. O Instagram é um canal de aquisição. Você precisa de algum canal de aquisição, qualquer que seja. Você não precisa estar no Instagram. Quais são as outras opções? Nossa, só tem 17 canais de aquisição Então, no mundo. Parece que hoje Entendeu? só existe Instagram. Não, tem 17. Tem indicação, tem o Google Ads, tem mídia paga, você tem rádio, você tem anúncio físico, entendeu? Lá em Ariquemes tem um médico radiologista que ele é incrível. Ele não tem Instagram, você não vai encontrar ele. O que ele tem? Todo exame que ele faz que dá alterado, ali a hora que ele tá laudando, ele já manda um WhatsApp pro médico. Esse exame que você mandou deu assim, assim, assim. Estou devolvendo a paciente pra você. Eu orientei ela assim, assim, assim. Pronto, você já sabe que sua paciente foi bem avaliada. O que acontece? Tem fila. Ele não tem horário marcado. Não sei se hoje tá assim, mas na época não tinha horário marcado. Era horário de chegada. As pessoas chegavam lá às 5 da manhã pra fazer ultrassom com ele. E ele é bom. Eu vou te falar que em São Paulo
não achei um radiologista tão bom quanto ele. Porque aqui em São Paulo tem muita gente muito especializada, que faz Em só cada endometriose, órgão. só cérebro, só não sei o quê. Ele, se a minha paciente tinha qualquer problema, ele sabia avaliar uma ressonância e ele sabia fazer um ultrassom muito bem feito. Massa. E ele tinha noção, é um cara muito estudado. Ele fez engenharia antes, e a esposa dele era obstetra, e depois ele fez medicina. Um cara maravilhoso. Outro exemplo, lá em Ariquemes, como que eu captei minhas pacientes? Palestras e palestras. Uhum. Aqui em São Paulo não funcionou. Aqui em São Paulo eu já dei palestra, que você pra dar com pau, assim. Não veio nenhuma paciente de palestra até agora. Aqui foi indicação, foi Instagram, foi Google Ads. Eu acho no Instagram que, assim, primeiro que é de graça, Sim. então você não gasta nada e depende só de você. Sim. É só você sentar a bunda na cadeira e Às fazer. vezes tá aí o problema. Então, por isso que eu acho, assim, eu discordo um pouco, que eu acho que, assim, tem que ter Instagram. Eu não acho que tem que ser o foco principal. Tá. Mas se você é novo, tá entrando no consultório, você não pode não existir. Você Sim. pode falar assim, não vai ser meu canal principal de aquisição. Vou fazer outra coisa, vou fazer palestra, que seja, mas assim, você não estar lá... O paciente você tem tá... que te encontrar. Você precisa fazer alguma coisa. É isso. Estar lá Minimamente um contato do consultório, Sim. saber que você trabalha com aquilo, onde você atende, tem cartão de visitas, né? Eu acho que, é claro, pra mim deu muito certo, é um canal que me trouxe 90% dos meus pacientes que eu não conhecia ninguém. E eu acho que ajuda muito, assim, facilita e deixa as coisas mais rápidas. Aham. Você consegue crescer mais rápido se você tem uma mídia forte. Só que aí você tem que ser esperto. Você não pode fazer uma mídia só assim, eu tenho que estar lá, peraí que eu vou fazer então mais ou menos. Você tem que focar nisso, Sim. né? Ou E faz ou leva não faz, né? muito tempo. E leva muito tempo. E tem uma coisa que, em geral, assim, acho que seu caso foi muito, muito diferente do padrão, né? Mas, em geral, o médico tem uma dificuldade no tato social, né? A gente tem uma dificuldade Então, de falar, Aí o que acontece? Se você tem, se de você não mostrar tem, a cara. É. Se você não tem habilidade social de conversa, talvez o consultório não seja pra você. É. Se você não tem habilidade pra conversar com o paciente... Você não tem um tô bom falando ponto. Não tô falando, tipo assim, se você não vai ao Instagram, não é pra você estar no consultório. Não é isso. Mas você Mas, tem um assim, bom se ponto. você não tem a habilidade de ficar 1 hora com o paciente, não precisa ser 1 hora, mas assim, Sim. de conversar coisas fora da medicina com o paciente, que às vezes é preciso. Sim. Então, aí talvez seu lugar seja plantão, seja fazendo uma agenda de ultrassom, seja fazendo alguma outra coisa. Porque realmente no consultório você precisa ter habilidade social, assim. Sim. Pra todos os Traquejo. lados. Traquejo com a secretária, traquejo com outro colega que tá com você. Então, acho que vale também reavaliar se o consultório é pra você. Talvez não seja. Tá tudo bem. E, gente, eu tenho uma colega que faz plantão segunda, quarta e sexta, diurno. E essa é a vida dela. e tá tudo Cara, bem. como ela é leve. Toda vez que eu falo com ela, ela tá feliz. Eu Maravilhosa, acho que entendeu? esse negócio- Ai, meu sonho é largar o plantão. Será? Será? Assim, meu E sonho plantão de 6 era. horas? E assim, e aí meu sonho é largar o plantão. Mas o que você tá fazendo pra largar o plantão? Nada. É. Nada, aí não dá pra defender, né? É. Então, assim, eu acho que se é seu sonho mesmo, viver de consultório, foque no consultório. Faça acontecer. Ah, eu não quero fazer Instagram. Ok. Procure outro lugar, calcule outra meta, procure outro canal de aquisição e vá. Entre numa clínica E que mergulha. tenha e mergulha. Porque vai dar trabalho. Qualquer que seja o canal de aquisição, vai dar muito trabalho. Sim. Você precisa alimentar aquele canal de aquisição, entendeu? Outro exemplo, esses dias eu estava conversando com uma médica que só faz colposcopia. E daí ele estava pagando R$3.000 por mês para Google Ads, Instagram, social media, sei lá, e não vinha ninguém. Daí eu falei, mas hoje seus pacientes vêm da onde? Porque na época que eu tinha 200 pacientes, antes de decidir onde eu ia fazer meu consultório, eu peguei esses 200 pacientes, da onde a maioria? 70% era Higienópolis, é pra lá que eu vou. Sim. E foi pra lá que eu fui, com esse N de 200, que era o que eu tinha. Aí, eu falei pra ela, quem te indica? Ah, quem me indica é o Guinho, Zezinho e Luizinho, que são ginecologistas que fazem identificação de que precisa fazer uma colposcopia e mandam pra mim. Eu falei, você quer mexer só com isso? Ela, eu quero mexer só com isso, oncogineco. Eu falei, então sabe que você pega esses R$3.000 e paga uma janta por mês para estes ginecologistas e para eles trazerem mais um colega para conhecer o seu trabalho. E daí nessa janta, você vai pegar 20 minutos, vai apresentar os seus casos, mostrar seu trabalho. Por que que é relevante indicar para você? Porque a gente não tem para quem indicar. Você tem que saber pra quem que Entendeu? você precisa se mostrar, né? Isso, mas você concorda que isso é um canal de aquisição? Sim. Para esta pessoa, vai fazer sentido estar no Instagram? Se ela desenvolver uma estratégia, talvez vai fazer muito sentido para ela. Mas é um canal. Mas ela precisa direcionar pra Ela os precisa médicos que vão de indicar, algum né? canal de aquisição. E uma vez que você determine que aquele é o seu canal de aquisição, você precisa investir nesse canal de aquisição. Uma dificuldade que eu tenho é como trazer mais pacientes de plano, porque a paciente de plano me acha através do aplicativo. E me achando através do aplicativo, eu não tenho controle nenhum sobre isso, porque eu não vou ligar lá pro pessoal do plano de saúde e falar, me coloque em destaque no aplicativo. Não tem como ter esse acordo. Sim. O que eu fiz? Eu falei,
Comecei a perguntar pra elas, como você achou a gente? Como você achou a gente? Foi no grupo de Slack da firma. Hoje, toda paciente de plano de saúde, eu pergunto qual é a empresa que ela trabalha e eu peço pra ela, poxa, você não pode criar um post lá no grupo de Slack pra você divulgar nosso trabalho? Que legal. Pronto. Gente, eu peço pra todo mundo. É isso. Os primeiros pacientes que apareceram, eu falava, da onde você me achou? Achei no lugar XYZ, num grupo tal. Olha, depois que você sair, eu falava, tô começando, tô precisando de ter mais pacientes. Você pode me indicar pra uma amiga? Na cara de pau, é com essa cara aqui. Sim. Sim. E tá Você tudo gostou do meu trabalho? Indica pra alguém. Então, eu acho que, assim, pra finalizar, né, o raciocínio, não é rápido. Precisa sim ter uma fonte de renda. Talvez essa fonte de renda seja o caminho que você não quer trilhar. Sim. Mas faça de cabeça erguida. Sim. Sabe? E aguente. Faça de cabeça erguida, porque é isso. Você está sendo o investidor do seu próprio negócio. Toda empresa, para abrir, precisa de um investimento inicial. Se você quiser fazer entrega hoje de aplicativo, você precisa de uma bicicleta, ou de uma moto, de algum dinheiro para você começar. Ninguém começa com R$0, é impossível. Sim. Então, que seja, beleza, eu não gosto de dar plantão, mas tá bom, o seu plantão vai financiar o seu trabalho. Erga essa cabeça, vai para esse plantão de cabeça erguida, sabendo que tem dia e hora para acabar, estabelece na sua cabeça uma meta e segue seu caminho. E vai fazendo na direção, sempre na direção que você quer. Sim. Porque a gente pode não acertar, mas a gente, sabendo a direção, as coisas ficam um pouco mais fáceis, sabe? Fica mais tolerável mesmo. Vou dar um exemplo para vocês, essa coisa da direção. Eu tenho muito essa coisa do passo na direção. Então, eu tenho muita vontade, por exemplo, de gravar um documentário sobre DIU, fazer um negócio legal. Me chama. Exato. Fazer um documentário, fazer uma coisa bem autoral. Eu já tenho esse roteiro na minha cabeça, eu já escrevi. Que massa. Se tiver alguém querendo me patrocinar, o pessoal do corte pode vir, né? Sim. HBO, Warner, tô aqui aberta, minha rede BBC. social tá aí, você pode me ligar. Eu tenho esse roteiro todo na minha cabeça, assim, eu já tenho as falas, né? E eu fui fazer mutirão de DIU em Rondônia, quando eu tava ali grávida, eu fiz 5 mutirões de DIU grávida no pai. Meia de compressão e corre. Eu toquei o terror. E daí, o que aconteceu? Eu me inscrevi no Bayer Foundation, que é um projeto que você ganha um dinheiro, conhece uma galera, faz uma viagem, tudo pago pra Áustria, sei lá, algum país legal assim. Eu falei, vou, minha empresa vai ser premiada, minha empresa é incrível, vou. Gente, mergulhei, fiz pitch, peguei o meu vídeo. Precisava de um vídeo pra saber quem você é. Peguei meu vídeo da entrevista do Profissão Repórter, que o Profissão Repórter já gravou entrevista comigo. Paguei pro cara fazer legenda em inglês, que precisava ser um negócio que a IA não dava conta, porque tem alguns termos, né, que precisavam ser ajustados. E não ganhei, obviamente, né? Tô aqui. Não foi para a Ninguém Áustria. viu esse vídeo, não fui pra Áustria, não ganhei a viagem, não ganhei o concurso, fui desclassificada. Aí, essa semana, eu recebi uma mensagem de uma jornalista de um grande jornal nos Estados Unidos, que tá querendo escrever um livro sobre DIU. Que tudo. Ela veio falar comigo, eu queria ir conhecer a Casa Irene. Daí eu falei, se a gente quiser já conhecer, gente, peguei o videozinho, que eu paguei R$500 pra legendar. Falei, olha meu vídeo. Gente, ela viu o vídeo, ficou encantada. Eu fiquei tão feliz. Mesmo que não saia nada disso, eu sei que eu dei o passo na direção correta. Porque uma jornalista relevante conhece meu trabalho. Talvez não vire nada, como tantas coisas não viraram, viu, gente? Não se anima não, que já muita coisa deu errado. Mas é isso. Isso eu falo da direção, porque esse negócio da Bayer foi há 2 anos atrás. Sim. Entendeu? Esse vídeo tava lá legendado, salvadinho no meu drive, paguei R$500, sou pão dura, guardei meu vídeo e hoje entreguei pra essa pessoa. Então, Que se legal. virar, foi porque eu dei o passo na direção. Toda paciente minha que é jornalista, e eu tenho muita paciente jornalista, aqui em São Paulo tem isso da profissão, Tem, né? Sim. Eu tenho muita paciente jornalista. Tem muita bancária. Todas eu pergunto... Me fala, como que funciona pra fazer um documentário? O que precisa? Eu já fiz reunião com gente de legal. documentário da Globo, assim, pra eu entender o que precisa, quanto de dinheiro, como funciona. Não fiz, um dia eu vou acho que fazer. no fim é Certo. meter a cara a tapa, né? Em saber o que você quer, por que você quer, e como você funciona e o que você aguenta. E o que você tá disposto a tolerar. É. As escolhas são difíceis. Eu falo que eu tenho muita amiga médica, né? A gente na faculdade e tal. E aí, vira elas falam assim, porque eu trabalho em clínica tal. E é muito ruim, porque eu ganho pouco, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, quanto você ganha? Qual a porcentagem? Aí começa a falar, tipo, quanto você paga a secretária? Não pago nada. Quanto você paga? E se ela não for hoje, o que acontece? Ela não sei. Então, assim... Isso não agora é trabalhista? ruim, né? Não é ruim. Então, assim, escolhas são difíceis, sabe? É difícil ganhar menos do que 100% da consulta. Assim, ninguém ganha 100% da consulta, Sim. né?
Não, ninguém ganha. É difícil deixar um pouco pra clínica? Talvez seja. Então, se for muito difícil, abra o seu. Abra o seu. Mas aí, aguente, né? Entendeu? Ou você, assim, desiste. Enfim. É isso, tipo, ou você vai ser dono do seu lugar, ou você vai trabalhar pra alguém. Trabalhar pra alguém, você precisa deixar o lucro pra pessoa que tá tendo o trabalho de ser o dono do lugar. Sim, Tem né? várias vantagens, gente. É o que De eu trabalhar falo. pra alguém. Gente, o plano de saúde. Meu filho vai nascer no Einstein, entendeu? O plano de saúde da empresa. Top, maravilhoso. Tipo, é sobre isso. E estamos ambos muito realizados, sabe? Cada um no seu cada qual. Cada um no seu cada qual. Não dá pra medir. Eu não meço meu sucesso pela viagem dos outros que eu tô vendo a pessoa lá na Maldivas. Fico com inveja da Mari? Sim. Fico. Quem me viu na Olimpíada imaginou que eu tava comendo McDonald's, raspando com O a Mac unha. Chicken €1. Mas Até hoje não fui no Congresso Internacional da Figo, que eu sou louca pra ir, porque ou eu tava parindo, ou eu tava engravidando, ou eu tava sem dinheiro. Nunca consegui ir. Vai dar certo. Mas E tive que assim, esperar um pouquinho. E você acha que a gente fica postando as coisas que dá errado? Claro eu que posto não. Eu lá, linda na Ainda Figo tem Paris, isso, eu posto né? eu linda na Olimpíada. Ninguém fala que dá errado. Assim, a gente tá falando aqui. Estamos falando aqui. Mas na pra rede você ouvir. social, eu não fico falando, tipo, nossa, gente, então, hoje eu acordei, tava vontade de fechar a clínica. Nossa, que trabalho. Ninguém fala, cara. Então, a gente não pode medir o sucesso do outro com o nosso Total. fracasso. Porque você conhece o seu fracasso. E não conhece o meu. Então, eu acho que realmente isso é bem importante pra quem tá Cara, começando. Porque... Eu tô muito nessa. Tô muito. Porque, assim, o Geo2Go é o meu grande empreendimento, né? Então, Arrasou. tem 2 anos que eu tô nele. Só que zero retorno. E muito gasto. É. E aí, eu fico… Tem dias que eu tô tipo, cara, não quero. Hoje, passei o dia trabalhando, peguei trânsito. Choveu pra que só aqui em São Paulo. A gente quase não chega. Vocês também trabalhando horrores. E eu fico, cara, não quero. Aí, quando eu chego aqui, eu fico, quero. Amo. Quero sim. Quero como sim. sou. Só que ao mesmo tempo é muito frustrante. É. É muito frustrante você ver o quanto você gasta de tempo, de hora que você poderia estar trabalhando, de qualquer outra coisa, e não o retorno financeiro não vem. Daí você começa a pensar em estratégias, né? Recentemente eu consegui o meu primeiro episódio patrocinado. Foi muito legal. Eu nunca tinha recebido dinheiro por fazer isso aqui. Não sabia que você arrasou. Amiga, foi muito legal. Ai, que inveja. Foi muito Arrasou, legal. parabéns. Mas daí eu não consegui mais nenhum outro. Gente, mas só nasce grande filhote de monstro. É isso. Então, tipo, vai de pouquinho em pouquinho, né? Eu gravei um podcast. Cara, como dava trabalho, meu Deus. Não foi pra frente. Era um podcast, a ideia era incrível. Eram mulheres que faziam entrevistas anônimas comigo. Eu alterava Que a voz legal. da mulher, era só som, não tinha imagem. Uhum. E daí elas me contavam a primeira experiência sexual delas. Que A gente tudo. falava sobre primeira experiência sexual. E tudo. Aí eu entrevistei uma pessoa que perdeu a virgindade com mais de 30 anos. Entrevistei uma mulher mais velha, de 60 anos, que tava agora na fase de falar sobre a sexualidade com as filhas e tal. Foi muito, muito, muito incrível. Não foi pra frente, não teve sucesso, porque eu não tava mais afim. Se eu tivesse continuado, provavelmente seria um hit, Você tem que seria um querer novo muito. Podpah. Seria. Mas não rolou. E assim, se você parasse hoje de fazer esse podcast, cara, você aprendeu tanta coisa aqui. Muito. Você conheceu tanta gente incrível aqui, você abriu tantas portas. E coisas da minha vida profissional que se encaminharam a partir disso também. Exatamente. Tipo, que eu nem pensaria em Networking fazer. de qualidade. Mas Então, é não tem isso. como Nada dizer. é por acaso. Como que a gente mede o sucesso? Então, assim, o sucesso é só… Poxa, é muito injusto com um projeto de 2 anos você colocar uma única métrica de sucesso. Sim. Então, o sucesso único só vai vir se você for patrocinada todo episódio? Não. Não. Eu conheci muita gente massa. Existem outras métricas de sucesso, E entendeu? cada um tem a sua. E cada um tem a sua, igual eu te falei. Eu almoço com meu filho todos os dias. Cara, isso é tudo. Ponto Tudo final. muito Não tem preço. Não tem preço. Eu sou muito realizada com isso. Ganho um pouco menos do que eu gostaria. Eu já tive pessoas que eu ajudei muita pessoa na carreira e hoje a pessoa ganha mais do que eu. E eu olho assim, dá um amarguinho, mas daí eu lembro, mas qual que é a minha métrica? Qual que é a métrica que eu estou perseguindo? A métrica que eu estou perseguindo é almoçar com meu filho. Então, tá arrasando. Tô almoçando com meu Tá filho, arrasando fazendo meus muito. investimentos e tô me organizando pra ter minha casa própria. Pronto, perfeito. Perfeito, eu amei. Isso, sabe? Eu adorei. Gente, eu acho que a gente precisa encerrar. Mas assim, eu ficaria horas conversando aqui. Horas. Eu tô muito feliz que deu certo. As meninas são super ocupadas, mega ocupadas. E conseguir conciliar o horário das duas com o estúdio, com o meu tempo livre também foi Arrasou. sempre um quebra-cabeça. Arrasamos. Mas eu tô muito feliz que deu certo. Obrigada por vocês terem topado de coração.
Martina, obrigada a você pelo convite. Eu adoro falar de consultório, porque assim, é isso que a Mari falou, é meu grande amor da minha vida, assim. Não é o primeiro pra ser, né? É o primeiro filho, mas é meu primeiro CNPJ. Então, assim, pra mim é muito prazeroso falar que deu certo e falar o que deu errado também, para as pessoas verem que não é só glória, que não é tudo bonito igual mostra no Instagram, as coisas são difíceis, mas assim, são possíveis. Sim. Porque eu também não gosto daquilo, tipo assim, ai, não, é muito difícil, não faça. Não faça. Faça, mas aguente o tranco, mas faça, né? Faça. Obrigada pelo convite, viu, Larissa? Adorei falar aqui. Foi muito bom. Obrigada pelo convite, um prazer estar com a Mari, sou fã da Mari. Sim. E conte com a gente, quiser tomar um café, tamo aí. Ai, com certeza. Gente, muito obrigada por quem viu ou ouviu até aqui. O perfil das meninas vai estar na descrição, né? Mas vocês já devem conhecer. E até a próxima. Um beijo.